Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos seguir com as manchetes. Governo aprova a resolução que cria Programa Mobilidade Académica Internacional. Governo antecipa reformas estruturais com orçamento de 2018. 94 anos de Aristides Pereira é comemorado com simpósio internacional. Zimbábue, Roberto Mugabe recusa-se a entregar o poder. Guiné-Bissau, manifestação da oposição em Bissau termina em confrontos. Iémen, milhares de vítimas inocentes vão morrer no leste se o bloqueio continuar, diz a ONU. Continuação de boa noite. Seguimos agora com a atualidade nacional. O Conselho de Ministros aprovou nesta quarta-feira uma resolução que cria o Programa Mobilidade Académica Internacional, em que um dos objetivos é atrair académicos, especialistas, investigadores e cientistas da diáspora cabo-verdiana. De acordo com o porta-voz do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, a resolução que cria o Programa Mobilidade Académica Internacional tem a ver com aquilo que o governo almeja, que é ter os cabo-verdianos formados, permitindo-lhes lecionar em qualquer parte do mundo. É um programa que vai estar alinhado com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável e visa, acima de tudo, promover a mobilidade académica e científica com foco na participação da nossa diáspora. Tem como objetivos essenciais atrair académicos, especialistas, investigadores e cientistas da diáspora cabo-verdiana para lecionação, investigação e extensão universitária em instituições de ensino superior e instituições de investigação não académicas sediadas em Cabo Verde. Por outro lado, este programa tem por objetivo proporcionar a formação avançada e a qualificação de docentes, formadores e investigadores cabo-verdianos em universidades de referência estrangeiras. Também foram definidas as áreas relevantes para essa mobilidade. São as áreas que estão alinhadas com aquilo que são os objetivos de desenvolvimento do país, que são as ciências da saúde, a administração pública de topo, negociação e contratação internacional, gestão, finanças, energia, gestão de transportes, tecnologias e inovação, agricultura, agronomia, artes e desporto. Portanto, são essas as áreas que serão priorizadas neste programa de mobilidade académica internacional. Em termos de financiamento, Fernando Elísio Freire explica. A entidade gestora será a Direção-Geral do Ensino Superior e a verba será inscrita no orçamento do Estado de Cabo Verde, ou seja, o Estado cabo-verdiano é que irá financiar em parceria com os nossos parceiros de desenvolvimento. O programa vai estar alinhado com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável e visa, sobretudo, promover a mobilidade académica e científica com foco em académicos. A proposta de orçamento do Estado para 2018 vai introduzir reformas económicas e estruturais em Cabo Verde. Quem o diz é o Ministro da Economia e Emprego, que falava na tarde de ontem em São Vicente, na cerimónia de abertura da 21ª edição da FIC. Segundo o Ministro da Economia e Emprego, José Gonçalves, o documento já aprovado em Conselho de Ministros e entregue ao Parlamento pretende criar um ambiente de negócios favorável para atingir a meta de crescimento económico de 7% no mandato. Os transportes aéreos e marítimos são uma das 7 prioridades definidas pelo Governo na proposta de orçamento para 2018. A tutela garante que o Executivo está a trabalhar numa solução definitiva. Acredita-se ter apresentado em 2017 soluções viáveis para resolver o renente problema de várias décadas dos transportes aéreos, soluções essas que certamente se vão consolidando durante 2018 em diante, garante José Gonçalves. O governante avança que a grande prioridade neste momento é apresentar uma solução definitiva para os transportes marítimos interilhas para ligar todo o país com uma frota moderna, segura e eficiente. O porta-voz do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, afirmou hoje que o Governo aprovou a resolução que descongela as admissões e vagas na administração pública, permitindo assim contratar 100 enfermeiros e 64 técnicos de apoio operacional, visando melhorar os níveis de prestação de saúde no país.
Fernando Elísio Freire assegurou que uma das prioridades do Executivo é apostar fortemente no setor de modo a melhorar os níveis de prestação de saúde em todo o país, em que serão contratados 100 enfermeiros e 64 técnicos de apoio operacional. São 100 enfermeiros e 64 pessoas de apoio operacional. Nesses teremos um fisioterapeuta e 7 assistentes de raio-x, 5 assistentes de laboratório e outros técnicos da área da saúde e administrativo. Indicou ainda que os tais profissionais serão distribuídos pelos hospitais centrais, regionais, centros de saúde. Com esta medida de contratação de mais 100 enfermeiros que serão distribuídos pelos hospitais centrais, regionais e pelos centros de saúde, o país consegue melhorar significativamente o rácio enfermeiro por cada 10 mil habitantes, estando neste momento já perto de 16 enfermeiros por cada 100 mil habitantes, ou seja, mais precisamente 15,7 enfermeiros por cada 100 mil habitantes, quando há 2 anos atrás tínhamos 12 enfermeiros por cada 100 mil habitantes. Fernando Elísio Freire disse que com esta resolução que descongela as admissões e vagas na administração pública, o governo tem feito um grande esforço no sentido de melhorar o acesso à saúde. No entanto, vão contratar apenas um fisioterapeuta. Mas será que é suficiente, visto que há hospitais centrais, regionais e centros de saúde? O Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, presidiu hoje a abertura do 12º Fórum das Imprensas Nacionais de Língua Portuguesa, organizada pela Imprensa Nacional de Cabo Verde, com o objetivo de promover uma reflexão sobre os grandes desafios que se colocam às imprensas oficiais na conjuntura atual. O 12º Fórum das Imprensas Nacionais de Língua Portuguesa também tem como objetivo discutir as melhores práticas em matéria de disponibilização aos cidadãos de conteúdos legislativos, jurisprudências e doutrinários. De acordo com o Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, o encontro das imprensas oficiais lusófonas visa celebrar a CPLP e a história em comum dos povos de língua portuguesa. Fazer um encontro das imprensas oficiais lusófonas é, acima de tudo, celebrar a CPLP. É celebrar a nossa história comum e reforçar a convicção que a nossa comunidade só tem sentido e futuro se for uma comunidade de povos e ao serviço das nossas populações. As imprensas oficiais têm sido os veículos transmissores dessa história comum, principalmente antes das independências. Estaremos, pois, a prestar um excelente serviço à nossa comunidade. Freire avançou que a missão da imprensa nacional é contar a história do dia-a-dia da administração do Estado e publicitar os seus atos. Ainda destacou que a imprensa é um instrumento vital para a materialização de uma visão coletiva sobre a democracia e o futuro da administração pública. A imprensa oficial exerce um papel fundamental no alargamento das liberdades e pedra basilar no que se refere à qualidade da democracia e à liberdade. A imprensa é um instrumento vital para a materialização de uma visão coletiva sobre a democracia e o futuro da administração pública. Por isso é fundamental qualificar e consolidar a democracia, promover o Estado moderno, eficiente, confiável e parceiro e promover a autonomia da sociedade civil. Só poderemos falar numa administração transparente, numa administração rigorosa que presta contas, quando garantirmos aos cidadãos os direitos constitucionais à informação jurídica. Até ao final do ano, o Governo quer avançar com o processo de reestruturação da imprensa nacional. No entanto, o Ministro afirmou que para isso acontecer é necessário vários investimentos de infraestruturas e inovação dos recursos humanos. As sociedades estão a mudar. A mudança exige também mudança de atitude e encararmos o futuro como uma grande oportunidade de sucesso. Para o Governo, a imprensa nacional deve ser o órgão produtor dos documentos oficiais da República, passaportes, bilhetes e outros documentos oficiais, e se transformar numa referência regional na produção segura de documentos oficiais.
Esta ambição exige investimentos em infraestruturas, em tecnologias, na inovação e em recursos humanos. Cabo Verde é o primeiro país africano a sediar este Fórum das Imprensas Oficiais de Língua Portuguesa, que decorrerá de 16 a 18 de novembro na cidade da Praia. A Fundação Amílcar Cabral e a Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria realizam, por ocasião dos seus 94 anos, uma homenagem a Aristides Pereira, primeiro Presidente da República de Cabo Verde. Era, digamos, a sua firmeza de princípios, sempre num tom muito pausado, uma voz pausada, muito refletida, e a moderação. É uma figura moderada e, portanto, um líder num contexto onde haveria algumas sensibilidades mesmo num regime de partido único, mas, digamos, era uma voz de moderação e de equilíbrio, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista das relações internacionais, num período marcado pela Guerra Fria. A mim me parece um elemento importante é a lealdade e o envolvimento na luta pela independência de Cabo Verde, mas ao mesmo tempo a lealdade aos interesses de Cabo Verde pela forma como o Presidente da República se empenhou na viabilização do nosso país, que partiu de uma situação que toda a gente sabe extremamente precária e difícil. Portanto, é a pessoa que ultrapassou a si próprio, colocou em segundo lugar os seus interesses e procurou servir este país que é Cabo Verde. Aristides é praticamente um homem que viveu uma vida de entrega à causa da luta pela independência, como ele diz no seu livro, com o título de uma luta, um partido, dois países, que envolve muitos paradoxos, mas são paradoxos que parecem ser o seu bilhete de identidade da vida dele, não é? E é um pouco isso que queremos homenagear, lembrar o homem, como diz a divisa principal do simpósio, recordar o homem e colaborar na edificação da história, porque a vida de Aristides Pereira, de facto, faz parte da nossa história, seja qual for a interpretação que se quiser fazer dos factos ligados à vida dele. A Unicef realiza Fórum Internacional em Gênero no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Horizonte 2030, Diálogo Sul-Sul. Este contou com a parceria do ICIEG e o apoio técnico e financeiro da Unicef. O ato de abertura foi feito pela ministra Maritza Rosabal. Este é mais um evento que o Centro de Investigação e Formação em Gênero e Família vem promovendo desde o início do ano para comemorar o 11º aniversário da Unicef. Para a reitora da Universidade Pública, Judite Nascimento, este evento tem uma importância simbólica. Para a universidade é muito importante porque enriquece a extensão universitária, mas também é importante porque, trazendo investigadores de vários países a nível internacional, nós temos aqui vários países, temos o Brasil, temos Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde e Portugal. Eu penso que o facto de estarem cá reunidas essas, e Chile, de estarem aqui reunidos investigadores e investigadoras de vários quadrantes do mundo, fazem com que seja possível dialogar entre esses investigadores, trocar experiências, partilhar metodologias e estratégias e, sobretudo, partilhar resultados daquilo que foi a implementação das políticas de género a nível dos respectivos países. Para a Ministra da Educação e Inclusão Social, o objetivo é atingível, mas é preciso ainda muitas valências importantes. Estamos com medidas que são muitíssimo importantes. A primeira medida, por exemplo, é a promoção da lei da paridade, que é um processo que já está em andamento, está sendo liderado pela rede de mulheres parlamentares, mas com apoio e forma parte do programa do governo. Como dizia, isto é extremamente importante porque a lei de paridade significa, digamos, pôr fim à discriminação e reconhecer, de facto, que as mulheres e homens têm direitos iguais. Isto é uma questão importante. Outra questão que se está trabalhando com muito cuidado é a questão da eliminação, da erradicação da violência de género. Esta última, segundo esta governante, apesar de todos os esforços feitos, continua a ser um problema na sociedade cabo-verdiana. Mas, neste sentido, é preciso reforçar os serviços de atendimento às vítimas e melhorar o tratamento dos processos judiciais.
Também tem uma outra questão que é o empoderamento econômico da mulher, que, segundo a ministra, tem de sair da teoria para passar à prática. Nós temos a questão do empoderamento econômico, como nós dizíamos aqui, que tem que sair da palavra, digamos, para a ação, que é um processo que tem que garantir realmente que as mulheres tenham rendimento e tenham acesso ao trabalho decente. Este fórum enquadra-se na comemoração do 11º aniversário da UNICEF e o 9º do CIGEF, e também no mês do ativismo sobre a igualdade de género e da não violência. Para além de desidratação e falta de alimentos para os animais em São Nicolau, o gado bovino e caprino estão a ser atacados por uma praga carrapatosa, uma situação que tem preocupado os criadores. Perante esta situação, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava diz ser necessário também a colaboração dos criadores. Muitos animais já morreram, segundo os criadores, por falta de meios para combater essa epidemia provocada pela investida dos carrapatos contra o gado bovino e caprino. Conforme avança o presidente da Câmara Municipal, os animais terão que ser deslocados para outras zonas de pastagens, minimizando os riscos de intoxicação. Sim, há carrapatos, são identificados algumas zonas. Pelo ciclo biológico do carrapato, o tratamento terá de ser feito em simultâneo no animal e no pasto, não somente no animal e no pasto. A maior parte desses animais estão no campo. Os animais terão de ser desviados para outra zona de pastagem, minimizando os riscos de intoxicação dos mesmos. Os criadores preocupados têm estado a reclamar devido à falta de uma intervenção por parte do Ministério da Agricultura e Ambiente e acusam este de estar desprovido de condições técnicas e medicamentos para eliminar a espécie que ataca os animais. Entretanto, o presidente afirma que há uma resistência por parte dos criadores para mudar os animais de lugar de pastagem, assim pede a colaboração por parte dos pastores. É necessário colaboração também por parte dos pastores, porque realmente se não há essa colaboração, se não houver essa colaboração, não se pode fazer. Os animais devem ser retirados imediatamente do local. Ou seja, nesta altura, o que é que poderíamos fazer é encarcerar os animais, deixar os animais fechados para um tratamento continuado. Ou seja, não é possível tratar, desinfetar um animal agora e deixar no meio da infecção. Portanto, claramente que este animal, a probabilidade de contrair os carrapatos novamente ou a doença é maior. Esta praga está a atacar os animais no município da Ribeira Brava, na zona leste. Em algumas localidades em São Nicolau já se verifica a falta de água para a cultura do regadio, mas o maior problema é a nível do pasto para os animais. A situação do mau ano agrícola em São Nicolau, para além do sequeiro, já se faz sentir também no regadio em algumas localidades da ilha com fraca disponibilidade de água para rega. Porém, a situação mais preocupante é a situação dos criadores de gado. Após um cadastro feito no município da Ribeira Brava, a autarquia local constatou que a desidratação do gado e a falta de alimento pode trazer consequências graves para os animais. É extremamente preocupante, portanto, este mau ano agrícola nos bolsos dos nossos munícipes, nos agricultores em particular, mas sobretudo com maior incidência nos pastores, com a criação do gado. Diferente das outras ilhas, os criadores de gado, segundo o presidente, ainda não começaram a vender os animais ao desbarato. Para fazer face a essa situação, a autarquia vai realizar no dia 3 de dezembro 2 feiras de animais, uma em Juncalinho e outro na localidade de Fanjã, para tentar vender os animais num preço muito mais gratificante. Nós estamos também aqui a preparar, em vez de fazer uma venda barata, nós estamos a construir pontos focais de venda, ou seja, feiras. Já temos programado 2 feiras de venda de animais. Portanto, uma feira em Juncalim e outra feira, portanto, isso será praticamente no dia 3
de dezembro, e outra feira na Fangé, portanto, à frente da barragem da Banca Forada. Portanto, a organização de feiras é o segundo passo que nós estamos a dar nessa intervenção. E um terceiro passo seria a contratação de técnicos para ajudar na desparasitação dos animais. A autarquia local diz estar a trabalhar juntamente com o Ministério da Agricultura e Ambiente para fazer face a esta situação. Manchetes de África a partir de agora. Nigéria, responsáveis pelas emergências e membros do grupo vigilante dizem que 4 mulheres bombistas suicidas mataram 10 pessoas e feriram 30 outras em Maduguri. Zimbábue, Robert Mugabe parece recusar uma saída graciosa depois do aparente golpe militar que o deixou em prisão domiciliária. Camarões, em Bamenda, as autoridades impuseram recolher obrigatório e ordenaram o encerramento de lojas e locais públicos entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Líbia, a moeda nacional voltou a cair no mercado negro, forçando muitos a vender joias e divisas estrangeiras para poderem sobreviver. Etiópia, a Unicef junta forças com autoridades locais e cria a Clube de Raparigas, programa sobre o estigma relativo à puberdade feminina.